Mas eu fico pensando qual é o envolvimento dela com esse rolê todo. A magia não existe só nos Estados Unidos não, querido. E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago. E eu sou o Jean, você tá no canal Rocambole, um canal que fala sobre séries e filmes, então se você não conhece a gente ainda, aproveita esse momento, se inscreve e fica aqui pra acompanhar o que a gente lança. Se você tá acompanhando Lovecraft Country da HBO, esse vídeo é pra quem assistiu o 5º episódio da série, que foi ao ar no dia 13 de setembro. E aqui a gente vai explicar um pouquinho o que rolou no episódio, vai dar nossas opiniões, ou seja, é spoiler o tempo todo. Caso você ainda não saiba, a gente tá fazendo vídeo semanalmente pra Lovecraft, então todos os vídeos que a gente já fez estão aqui embaixo na descrição, vai lá ver. A gente falou no vídeo da semana passada que cada episódio tá dando um foco pra um personagem, né? E o foco deste 5º personagem foi pra Ruby. Maravilhosa. A gente já começa o episódio com uma mulher branca acordando, olhando no espelho e dizendo, acorda Ruby. Em 10 segundos de episódio já tava sem saber o que pensar. Eu saquei logo que foi alguma magia do William, mas eu não tava entendendo nada. E logo em seguida a gente entende que a Ruby passou por uma metamorfose. E o William fala do envolvimento dele com o Hiram Epstein, né, o cientista e tal. E o William fala que no universo acadêmico ele tava já com essas pesquisas sobre a metamorfose humana e tal, era zombado por todo mundo, e aí depois ele conhece o Hiram, que era um professor que tava numa crise ali, que basicamente ninguém dava credibilidade pra esse professor. E aí eles meio que se juntam nesse projeto. E nesse episódio a gente confirma aquela teoria de que o William era a Cristina, e justamente por conta dessa metamorfose. Então quando a gente viu que a Ruby tinha passado por uma metamorfose, a gente já ligou os pontos, né? E isso deixa uma dúvida, porque o William diz que conhece esse processo da metamorfose em teoria, ou seja, quem conheceu o Hiram foi a Cristina estudando a metamorfose, ou foi o William que realmente existiu em algum momento e a Cristina tá usando o corpo dele? Sobre a Cristina ser o William, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, beleza? E aí tem um outro rolê bem interessante, porque essa atriz que faz a Ruby branca é a mesma atriz que fez aquela mulher super racista que cuidava da torre no 2º episódio, lá de Ardham. Então, de alguma maneira, a Cristina tá usando corpos de pessoas que existem ou que existiram pro seu projeto. Aí agora a gente vai pro Montrose, que jogou as páginas do Titus fora, além de ter matado e a Rima, e aí o Atticus descobre isso tudo de uma vez só. E aí a gente vê o lado violento do Atticus potencializado. A gente tinha tido algumas dicas já nos episódios anteriores, né? Mas aqui nesse episódio a gente vê isso de um jeito muito forte, ele batendo no Montrose, ele provavelmente mataria o Montrose se não fosse a Letícia. Eu fiquei assustado com a reação dele. Eu fiquei mais assustado quando teve o embate com a Larry, porque ela enfrentou ele, eu achei que ele podia partir pra cima dela também, e ainda bem que isso não aconteceu. E não aconteceu por conta da reação da Larry em relação a isso. Ela tava com um bastão de beisebol ali preparada pro que fosse acontecer. E esse movimento de câmera é muito interessante, né? Porque mostra ela ali que ela tá armada mesmo e mostra o medo que ela tem. Ela já vinha demonstrando essa preocupação pelo Atticus desde o primeiro episódio, Sim. mas aqui isso ficou muito evidente. Mas essa é uma discussão que a série propõe mesmo, né? Porque existe um estigma do homem preto violento e tal, mas que tem uma série de circunstâncias em torno disso que geram essa violência. Inclusive a própria violência que esses homens sofrem, né? E esse rolê da metamorfose, da Ruby branca e tal, faz a Ruby, no corpo de uma mulher branca, passar por várias experiências que ela nunca tinha passado. Ela fez coisas que ela desejava e que ela não podia fazer única e exclusivamente por ser negra. E com isso tudo, o episódio discutiu muito o privilégio branco, que inclusive no episódio anterior, a Ruby já tinha tido uma conversa com o William que já ia pra esse lugar. E tiveram algumas frases que marcaram muito esse episódio. Quando ela fala, por exemplo, que ela teve uma experiência de terem medo por mim e não medo de mim, né? E mostra mais uma vez essa violência e agressão policial que tá aí até hoje, a gente cansa de ver isso na TV. E a outra frase que marcou bastante também é quando ela fala que ela está cansada de ser interrompida como mulher negra. Porque é uma série de desejos, uma série de objetivos, uma série de conquistas que ela não pode ter por conta do racismo. Então ela estando no corpo de uma mulher branca e experienciando várias situações nesse corpo, ela sente a diferença gritante nas ruas, no cotidiano, em qualquer coisa. E aí a série volta a discutir o recorte de gênero, né? Porque ela fala que ela não sabe o que é pior, ser mulher ou ser negra. E obviamente que no caso dela isso é potencializado, né? Porque mostra a mulher branca ali com todos os privilégios, ainda assim sofrendo uma série de coisas, não podendo fazer muita coisa, sendo abusada em muitos momentos, né? E como a gente já tava esperando, o William realmente se envolveu com a Ruby por interesse, eu quase caí na dele, quase. Eu não, muito não. E ele pede um favor pra ela, que na realidade é um favor da Cristina, né? Pra botar um amuleto na sala do Lancaster, pra prejudicar ele de alguma forma. E um parênteses aqui, esse amuleto tem um símbolo ali que é o mesmo que o Atticus descobriu lá nas páginas, que é referente à linguagem de Adão, mas que a gente ainda não sabe o significado. E aí, nesse momento, a gente descobre o que de acho tem dentro daquele armário, né? Que eu tava achando até que era o tio George. É, a gente achou que era o George tava vivo, não tava. Eu ainda acho que continua, mas...
que é um tal de Zidane e que tá morto. E que o Lancaster diz, inclusive, ele me deu uma pista de onde pode estar o que ele roubou. Então, provavelmente ele roubou alguma coisa importante e que tem envolvimento com a magia. E aqui também tem uma outra coisa super interessante. A gente vê que o corpo do Lancaster é um corpo meio mutilado. Parece que ele tem um tronco de uma pessoa negra e os braços e a cabeça de uma pessoa branca. Então, o que aconteceu? Então, de alguma forma, ele tá envolvido com alguma coisa de magia aí, algum paranauê sobrenatural, porque ele consegue reviver os mortos, né? E isso é uma informação nova, né? Porque a gente achava que ele ajudava o Hiram de fora ali, mas talvez ele esteja mais envolvido nos experimentos do que a gente imagina. Outro desenvolvimento muito importante desse episódio é o do Montrose com o Sammy. A gente já tinha recebido uma pista de que havia uma relação afetiva entre eles, mas nesse episódio, depois do Montrose levar a surra do próprio filho, que ele tá meio abalado e tal, ele recorre ao Sammy, só que de um jeito bem pesado, né? Ele meio que extravasa com o Sammy, né? Só que é aquilo, a violência que passa de uma pessoa pra outra, que passa pra outra, que passa pra outra, né? Foi um sexo totalmente violento e heteronormativo também, né? Não tem nenhum envolvimento carinhoso ali, na real. Rola uma mãozinha ali no peito, mas mais por parte do Sammy do que do Montrose. E de novo essa coisa do estigma, da masculinidade e tal, que tá sendo discutida desde o início com o Montrose. Exatamente, mas aqui a gente vê que essa masculinidade, que essa normatividade passa pra relação homoafetiva dos dois. Porque é aquilo, né? O Montrose tá transando com o cara, mas não pode beijar, não pode demonstrar carinho. E o momento em que ele se permite experienciar outras coisas, sentir outras coisas, é num lugar extremamente seguro, né, em relação à homossexualidade. Que é no ambiente ali com as drag queens e outros homens gays e tal. E aí a gente tem a participação da Shangela e da Money Exchange, que são duas drags da RuPaul. Maravilhosas! Eu gritei quando a Shangela apareceu. Também. E foi bem interessante e bonita essa cena, né? Foi. Porque é um lugar seguro pra ele poder se libertar e começar a ser quem ele é, ou tentar se entender e se descobrir, né, de verdade. E vai ser muito legal se o Montrose se permitia viver isso. Mas eu acho que a série ainda vai discutir algumas questões pesadas em relação à sexualidade do Montrose. Alguns conflitos com o Tick, provavelmente, porque a gente viu que a reação dele não foi das melhores no episódio anterior. Então não sei como isso vai ser pra fora, sabe, na vida dele. Aí a gente vai pra cena emblemática deste episódio, em que a Ruby tá ali revoltada por várias coisas que ela viu durante essa trajetória do episódio. E aí depois do papo motivador com a Cristina, ela decide se vingar do gerente numa cena que, meu Deus... Foi uma cena violenta, né, mas representou um troco a tudo que ela tinha vivido até aquele momento. A todas as humilhações, a todos os abusos, a todas as anulações que ela sofreu como mulher negra. E não foi em alguém aleatório, foi em alguém que estava cometendo esses abusos na cara dela. E ela viu que esse gerente tinha chamado a Tam de vadia negra, e aí ela fala, ó, quero que você saiba que quem fez isso com você foi uma vadia negra. Num lugar de empoderamento mesmo, de tirar essas palavras do pejorativo. E tudo isso ação de Cardi B. E uma coisa que me causou muitas sensações esquisitas nesse processo de metamorfose foi a forma como isso foi construído no episódio. Aquelas peles caindo e essas pessoas sentindo muita dor, se rasgando. Eu achei sensacional. Eu achei também. E voltando àquele papo da Cristina / William, a gente descobre que os dois são a mesma pessoa. Só que uma coisa que deixou a gente curioso aqui foi o papo dela com a Ruby pra convencer a Ruby a botar o amuleto no escritório do Lancaster. Nesse momento, ela fala que o William era herdeiro da hospedaria e que o Lancaster deu um tiro nele pelas costas e jogou o corpo no rio como se fosse um lixo. E aí a Cristina, com a sua magia, ajudou o William. Ou seja, o William realmente existiu? O William é irmão de Cristina? Eu acho que o William realmente existiu e que ele era de fato o herdeiro dessa hospedaria. E quando o Lancaster fez isso e atirou nele lá, ele ficou quase morto e a Cristina pegou esse corpo pra usar na metamorfose. E o que me faz pensar isso é justamente a Ruby branca ter uma fisionomia que a gente já viu em outra personagem. Sim. Só que essa metamorfose é esquisita, né? Porque quando a gente vê a Ruby, ela parece ser a mesma pessoa dentro dos dois corpos. A Ruby tá ocupando o corpo daquela pessoa branca, mas ainda é Ruby. Sim. E quando a gente vê o William e a Cristina, é como se eles fossem pessoas distintas mesmo. Não, mas isso é a estratégia da Cristina. E ela se apropria de algumas coisas que ou aconteceram com ela tá colocando na boca do William, ou foram coisas do William que ela sabia e tá usando isso a seu favor. Essa é a dúvida. Ou talvez seja alguma evolução dessa metamorfose. De unir as duas coisas? Não sei. E no final do episódio a gente vê que o Tick tá se familiarizando com a linguagem de Adão, conseguiu traduzir algumas coisas e sai desesperado pra ligar pra alguém que a gente não sabe quem é. Eu deduzo que seja a Dia, a coreana que ele conheceu na guerra. Eu também. Até porque a chamada do próximo episódio mostra muito ela, né? Então eu já deduzo também que o próximo episódio vai ser focado nela. Mas eu fico pensando qual é o envolvimento dela com esse rolê todo. A magia não existe só nos Estados Unidos não, querido. Eu sei, mas por que ela tá envolvida com esse rolê específico lá nos Estados Unidos? Eu acho que não é com esse
rolê específico. Eu acho que a Gia tá envolvida com a magia no geral, e ela tendo envolvimento com a magia, ela sente que o Tiki tem alguma coisa dentro dele. Mas ele fala, como você sabia? Eu acho que é sobre a linguagem de Adão mesmo, é sobre aquele rolê. E sobre a palavra que ele traduz, que é die, morra. Sim, mas a série fala que tem 34 hospedarias, a gente não sabe, provavelmente é no mundo todo. Vai saber se lá na Coreia não tem uma hospedaria. Vamos ter que esperar, gente, não tem outro jeito. E acho que já vai ser no próximo episódio que eles vão desvendar tudo isso. Ah, eu gosto da série porque eu não preciso ficar esperando a temporada inteira pra descobrir as coisas. E além disso, obviamente, eu gostei muito desse episódio. Eu tava esperando por um episódio com foco na Ruby. Ela é uma personagem que me cativa muito, eu torço por ela, sabe? E essa analogia à libertação, ao ser quem se é, me deixou muito surpreso. Porque quebra alguns estigmas e traz informações de uma maneira muito fácil de se entender sobre negritude, sobre privilégio branco, sobre como o racismo deve ser combatido. E eu não tô falando pra enfiar o sapato na bunda de ninguém, não é em relação a isso, mas ele precisa ser combatido. E isso mostra como a sociedade branca no geral, tem que melhorar. A galera não fica tão chocada com a violência de um corpo negro como fica chocada com um sapato na bunda de um cara branco, por exemplo. Porque tem gente revoltada com essa cena. Eu curti demais o quinto episódio. Eu vi algumas pessoas reclamando porque ele se distancia muito da trama principal da série. E sim, isso acontece em alguma medida, mas não se distancia da proposta da série, do gênero, da linguagem, do discurso. Aliás, o episódio anterior é que se distanciou disso, né? Porque ele foi uma pira mais de aventura, se distanciou do terror, do gore, enfim. E eu curti bem mais o quinto episódio do que o quarto. Voltou a usar as metáforas e as analogias pra falar de racismo, que esse é o tema da série antes de qualquer coisa. E eu achei incrível, porque trabalhou muito essa coisa da transformação nesse episódio, né? E a transformação em todos os sentidos da palavra. E trabalhou isso de um jeito muito potente, não só com a Ruby, mas com o Montrose também, ou até mesmo com o Atticus, né? No sentido de ele estar reconhecendo esse lado violento dele. Enfim, eu achei que o episódio tem muito a dizer e eu curti bastante. E é isso, chegamos ao final do nosso vídeo. Se não deu o like, aproveita agora pra fazer isso. Se não se inscreveu ainda, faça isso agora. E fica aqui com a gente, galera. E não esquece de fazer uma tour pelo canal, ver nossos outros vídeos sobre Lovecraft, estão aqui embaixo na descrição. Diz pra gente nos comentários o que você achou do quinto episódio. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!